Vamos lá, meus queridos. Ao longo desses últimos dias, eu tenho compartilhado aqui por esta ferramenta do status, do WhatsApp, acerca da aliança com o Senhor Jesus. Uma aliança que foi feita com sangue derramado na cruz do Calvário. E hoje, especificamente, nós vamos meditar acerca da coroa de espinhos. Eu creio que todos vocês já conhecem essa passagem, ou pelo menos já ouviu falar, né, nos grandes teatros e apresentações aí na Paixão de Cristo, né, acerca da crucificação de Jesus. Então, a coroa de espinhos foi um dos, digamos que, acessórios, ferramentas, de forma cruel, foi colocada sobre o nosso mestre, que não havia nenhum pecado. Mas Deus, ele é sensacional, ele é intencional em tudo, ele é didático. E já havia ali uma grande mensagem acerca dessa coroa de espinho, que a princípio foi um martírio para o nosso Senhor, mas houve uma necessidade, houve um objetivo, houve um propósito acerca dessa coroa de espinhos. Então vamos mergulhar. Tá preparado? Vamos mergulhar. Então, em Mateus capítulo 27, versículo 27. Pera aí, gente, só um pouquinho, a cachorra quer sair do quarto. Este assunto, ele estremece o inferno. A cachorra nem queria sair, gente. Mas desceu da cama e ficou aqui me futucando aqui meus pés. Abri a porta e não quis sair. Assim, as distrações, os impedimentos que Satanás vai usando no momento para impedir que a verdade que liberta, a palavra viva que restaura, que cura, que salva, que transforma, que muda destino, que muda cenários, que muda vidas, impeça de chegar às pessoas. Mas em nome de Jesus, voltando aqui, dá-me concentração, Senhor. Mateus 27, dos versículos 27 a 31. Se você puder, quando ouvir, assistir esse vídeo, acompanhe aí na sua Bíblia, ou possa somente ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate, ou manto vermelho, algumas traduções vai dizer. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Na mão direita, um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam. Em outras traduções também vai dizer, zombavam. Guardem essa palavra. O escarneciam dizendo, salve, rei dos judeus. Sabe aquele deboche? Quem nunca, né? Já passou por isso. Principalmente quem não está brincando com aquilo que o Senhor tem confiado. Se o próprio mestre foi escarnecido e zombado, por que nós estaríamos imunes a isso, não é mesmo? Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto
e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, te bendizer. Em primeiro lugar, pelo privilégio de ter acesso a esta palavra. Em segundo lugar, Senhor, por ter sido alcançada pelo Senhor Jesus, por ter sido resgatada do império das trevas para a tua maravilhosa luz. E principalmente, Senhor, pela liberdade que temos ainda na nossa nação de propagarmos a tua palavra. Aleluia. Que neste momento, cada ouvinte, cada leitor que acompanha essas postagens possam agora receber do Senhor uma porção nova, fresca de entendimento, de discernimento acerca desta palavra. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. A coroa de espinhos. Além de torturar o Senhor com os açoites, os soldados decidiram zombar, debochar. A minha versão disse escarnecer. A tradução que você queira escolher nesta manhã, mas você já entendeu o significado disso, né? Deboche, zombaria, escarnecer. É um espírito maligno. O nome dele, chocarrice, espírito de chocarrice. Esses soldados estavam governados por este espírito. Começaram, além de torturar, que já não estava pouco, né? Para eles foi pouco, aí eles torturam e depois eles zombam, começam a zombar. De forma cruel, conscientes, de livre-arbítrio, sabe? Esse livre-arbítrio que muitos de nós quer usá-lo para libertinagem e não para liberdade em Cristo. É isso aí. Eles os vestiram com um manto real. Deram a ele um cetro, porque todo rei, né? O rei dos grandes reinos não tem um cetro na mão para dar autorização para quem deve entrar diante da presença dele ou não? Assim como o nosso Deus, no reino dos céus, tem um cetro em suas mãos, um cetro de justiça, um cetro de equidade, um cetro de verdade. Só que aqui eles zombaram o Senhor Jesus. Eles estavam botando esse cetro de cana com zombaria, com deboche. E o coroaram com espinhos, porque todo rei precisa de uma coroa, não é verdade? Mas aí eles usaram uma de espinho para torturar mesmo, martirizar. Que poderiam pegar uma coroa de folhas, né? Uma coroa de palha. Não, escolheram com espinho para torturar, para machucar ainda mais a cabeça do nosso mestre. O evangelista Mateus, esse livro, né, que eu dei essa referência, ele registra isso com muito detalhe. Ele registra que eles batiam com essa cana, representando o cetro, na cabeça de Jesus. E isso, certamente, nós podemos
entender que provocavam feridas em Jesus, mais ainda machucados, né? Além dos espinhos que já estavam em tua cabeça pela coroa, a cana vinha batendo e provocavam ainda mais feridas, mais machucado, mais dor. Você já se pegou numa situação assim que você fala, Senhor, já está doendo tanto, mas ainda tem mais esse tipo de coisa, Senhor, que provoca ainda mais dor. É sobre isso. Isso certamente, né, devido às feridas, pelo espinho da coroa, conforme eu falei, o sangue de Jesus escorria em sua cabeça, por causa dessa tortura. Eles não estavam apenas batendo em sua cabeça, mas eles estavam, né, torturando. E houve um propósito através do nosso Deus soberano. E este sangue que escorria da cabeça de Jesus estava construindo um caminho de sangue pelo próprio Jesus. Um caminho que ia levá-lo até a cruz, aonde ele seria morto, né? Crucificado. Tá dando para entender essa profundidade aí? Jesus, ele foi coroado com espinhos. A coroação é um ato de eleição. Quando um homem é coroado, ele está sendo aclamado como uma autoridade, como um governo naquele lugar, sobre um povo, sobre uma nação. É uma posição digna de um rei quando ele é coroado. A coroa também, ela é um símbolo de poder e conquista. Historicamente, as coroas não eram iguais em todo lugar. Em cada reino tinha uma coroa diferenciada. Por quê? Porque representava aquela nação, representava aquele povo, representava aquele lugar. E da posição hierárquica também de quem as recebesse. Também representava isso, uma posição hierárquica. Ao olhar a coroa, era possível distinguir qual reino pertencia. Quem olhasse para a coroa já identificava de onde era aquele reino, quem era aquele, qual povo representava aquela coroa. A coroa que Jesus recebeu dos soldados romanos era a que eu e você merecia receber. Devido ao pecado que foi contaminando e alcançando a cada geração depois de Adão e Eva. Não vou entrar nesse detalhe, nessa questão, porque vai ser um outro devocional. Após a coroa de espinhos, era uma materialização daquilo que espiritualmente havia acontecido com o homem lá no Jardim do Éden, após o pecado, né? Adão e Eva. Uma coroa de maldição foi colocada sobre a cabeça depois do pecado. É como se representasse uma coroa de maldição sobre a minha cabeça, a sua cabeça e sobre toda a humanidade que veio depois de Adão e Eva. Essa coroa de espinhos, ela representou isso, uma coroa de maldição pelo pecado que estava sobre nossas cabeças. Nossas cabeças é ótimo. Sobre nossa cabeça.
Só temos uma cabeça, né? Por causa do pecado, né? O homem se colocou debaixo da autoridade das trevas. Quando nós não estamos debaixo do governo do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que vem habitar em nós quando o recebemos, o reconhecemos como Senhor e Salvador, a verdade é essa. Estamos movidos debaixo de um governo de trevas. E autorizamos, isso é muito sério, meus queridos, isso é muito sério. Nós estamos autorizando legalmente a Satanás, o inimigo de nossas almas. Porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Embora muitas vezes, nas nossas debilidades, nós falhamos, porque em meio às batalhas, às guerras espirituais que enfrentamos erroneamente, equivocadamente, às vezes queremos guerrear contra pessoas, contra filho, contra marido, contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra espírito das trevas, principados, potestades, os espíritos malignos nas regiões celestiais. Então, quando nós estamos movidos por um pecado, vou abrir uma aspas aqui, porque para Deus não tem pecadinho e pecadão, são pecados. E mesmo para nós cristãos, que já aceitamos Jesus, já o reconhecemos, já o nos aliançamos, precisamos ser sóbrios e vigilantes para não estar alimentando Satanás e seus demônios com pecadinhos. O que será esses pecadinhos? O que seria? Mentirinhas, tramas, manipulações, todo tipo de ação da obra da carne. Precisamos ter cuidado. Essa ministração aqui, essa palavra, esse despertamento, ministração não, porque sim, nesse momento me coloco como porta-voz do Senhor, ministra do Evangelho, embaixatriz do reino do Senhor. É assim que eu me enxergo, porque é assim que o meu Pai me vê. Então eu preciso estar posicionada espiritualmente nesse lugar. Queira o homem ou não. Queira Satanás ou não. Essa é a identidade que Deus me chamou. Essa identidade que eu alcancei pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas vamos voltar aqui para a coroa. Foi dada ao homem essa liberdade de viver como rei de sua própria vida por causa do pecado, fazendo suas escolhas fora da dependência do Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Gente, a cachorra não para de arranhar a minha porta. Não é comum essa cachorra fazer isso quando eu coloco ela para deitar na caminha dela. Meu Deus, quanta batalha. Cobre-me com teu sangue, Jesus. Cobre a casa com teu sangue, Jesus. Cobre tudo que leva o meu nome, que está debaixo dos meus cuidados, com o teu sangue, Jesus. Não há maldição pior do que o homem se entregue às suas próprias vontades, em vez que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é somar continuamente. Isso não é palavra minha, não. Essa palavra, ela está lá em Colossenses 1,13. Sabe aquela imaginação de pensamento só maligno? Só de má intenção? Só com intuito de prejudicar? É assim o homem que está debaixo da sua vontade carnal
ou debaixo de um governo das trevas. O diabo coroou o homem para ser amaldiçoado quando desobedeceu a Deus lá no Éden. E, consequentemente, isso continua prorrogando até esses dias, quando o homem está debaixo do governo das trevas. Ao receber sobre a sua cabeça a coroa de espinho, Jesus estava nos resgatando do império das trevas para a maravilhosa luz, para o reino da luz, o reino dele, o reino de Deus. Ele tomou o lugar do homem, ele tomou o nosso lugar de pecador, sendo eleito a maldição. Isso significa o quê? Jesus se fez maldição por mim, por você, por toda a humanidade, para que nós recebêssemos a bênção, em primeiro lugar, da vida eterna, e as bênçãos celestiais, já liberadas nas regiões celestiais para vivermos enquanto estivermos nesta terra. Então a gente pode entender que quando nós temos esse entendimento, essa consciência do que Jesus fez, e quando nós verdadeiramente somos aliançados com o Senhor Jesus, nós tomamos posse de uma herança. Não tem mais maldição espiritual, espírito geracional que impeça a liberação das bênçãos do Senhor, já liberado nas regiões celestiais, para mim e para você. Tome posse disso. Se Satanás ele atua nessa esfera, sendo insistente, através de espíritos geracionais, que nós também conhecemos como maldições hereditárias, é ilegal, porque a cédula que era contra mim, contra você, se você é um aliançado com Cristo, verdadeiramente, estou falando que se você é gospel, se você é membro de uma igreja, se você faz parte de um hall de membro, se você é dizimista, não. Eu estou falando de aliança com o Senhor Jesus. Uma vida íntegra, santa com o Senhor Jesus. Não mente dividida. Uma mente íntegra, sincera, uma aliança sincera. Morrer para as suas vontades. Morrer para as suas vontades. Tal coisa não é pecado, não tem nada a ver. Pergunta o Espírito Santo, vai na palavra. Se não tem nada a ver, vai para a palavra. Não entristeçais o Espírito Santo. Isso é viver uma vida aliançada. Não estou me colocando aqui no lugar de perfeita, mas eu sou dependente do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias eu preciso me limpar e me lavar no sangue do Cordeiro. Porque eu posso pecar por pensamento, por palavras, por ações, conscientes ou inconscientes, voluntariamente ou involuntariamente, dependendo das fortalezas que ainda podem estar dentro de mim ou de você. Fortalezas mentais, fortalezas na alma, a alma que foi fragmentada ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, desde a infância, coisas que nos feriu, que nos estralhaçou, coisas que nos despedaçou por dentro. Se tiver alguma fortaleza, algum resquício dentro dessa alma, nós precisamos todos os dias caminhar na dependência do Espírito Santo, de forma intencional, orar e clamar e colocar diante do Senhor.
Santo não é ser perfeito, ainda que o nosso Pai é perfeito e Ele nos requer isso. Sede santo, porque eu sou santo. Mas ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. Sabe aquela musiquinha lá do Lázaro? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. E Satanás conhece as suas fraquezas. Ele não nos faz cair aonde não tem uma concupiscência na nossa carne, na nossa vida. Ele nos faz cair nas nossas tendências, nas nossas próprias concupiscências, naquilo que nos atrai. Ele não vai colocar uma garrafa de bebida na minha frente, um baseado de maconha, de cigarro, porque eu nunca tive interesse por isso, nunca me atraiu isso. Mas ele vai colocar aquilo que está na minha natureza de fraqueza. Então você precisa ter essa consciência de depender do Espírito Santo. Livre-arbítrio, coisa nenhuma. Você perdeu o livre-arbítrio lá atrás, quando Adão e Eva pecou. E o pecado veio sobre as gerações, chegou até nós. Já nascemos, já concebemos pecadores, gente. Bebê já nasceu contaminado pelo pecado. Essa é a verdade. Ah, eu tenho um livre-arbítrio, minhas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Vai para a palavra, vai para a lâmpada dos seus pés, que é a palavra de Deus. Vai para a luz que ilumina o teu caminho, que é a palavra de Deus. Preciso terminar o áudio, o vídeo está bem longo. Aquele que desde o princípio era coroado de glória, honra e resplendor, agora é coroado de maldição. Jesus deixou toda a glória dele lá nos céus. Veio para a terra para ser coroado pela maldição que estava sobre nós. Derramado seu sangue por causa dos espinhos, ele estava nos libertando de toda a maldição e nos garantindo uma nova coroa no reino de Deus. A Bíblia diz que ele é aquele quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de bondade, de benignidade, de misericórdia. Sobre nossa cabeça agora há uma coroa de bênção e de misericórdia. Você crê nisso? Você toma posse disso? Você se posiciona nesta verdade? Todos os dias precisamos reafirmar nossa aliança com Jesus. Todos os dias precisamos reconhecer que precisamos da graça, da bondade, da misericórdia, porque ela é a causa de não sermos destruídos. Porque nós vamos pecar inconsciente. Mas se porventura, deve ser um acidente na sua vida. Se porventura você pecou, confesse seu pecado ao Senhor Jesus. Abandone esse pecado, porque não basta confessar, porque senão vai virar uma iniquidade na sua vida. Confesse, abandone e se purifique no sangue de Jesus. E rumo para as coisas que estão diante de você. Esquece para o que ficou, porque ele já esqueceu. Quando você se arrepende genuinamente. Poxa, Senhor, eu falei o que não deveria falar. Poxa, Senhor, fiz o que eu não queria fazer. O apóstolo Paulo, ele tinha essa grande luta. Ele falava, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está todo dia diante de mim. Gente, o nosso adversário, ele não brinca de ser Satanás. O ministério dele é matar, roubar e destruir. Ele tem feito isso com excelência. E o reino da luz está negligenciando as armas espirituais do jejum, da oração, da adoração e santidade. De uma vida santa íntegra. De uma vida separada do mundo, descontaminada. Ambientes que contaminam, você tem que fugir. É isso.
Ele sofreu com a coroa de maldição para que nós pudéssemos viver coroados com essa bênção. Por onde formos, por onde quer que estejamos, somos abençoados. E mesmo que você estiver num ambiente que nem todos estão caminhando nesta verdade, seja tu uma bênção, porque você vai abençoar aquele lugar. Você vai ser uma ferramenta para abençoar aquele lugar, para fazer a diferença naquele lugar. Independente, não permita situações e circunstâncias distorcer, querer moldar, querer definir a sua essência, a essência pura, resgatada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Elevados pela conquista de Cristo, a posição de rei no reino de Deus. Foi assim que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Ele foi altamente exaltado pela sua obediência, porque ele poderia não se submeter àquela cruz se ele não quisesse. Ele poderia rogar milícia de anjos para resgatá-lo, mas ele escolheu obedecer por amor a mim e a você, um amor incondicional. Não merecemos, mas ele escolheu nos amar e é por isso que nós amamos ele, porque ele nos amou primeiro. É por isso que nós amamos as pessoas, é por isso que nós temos compaixão pelas pessoas. Pelo menos assim deve ser. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Hoje nós somos sacerdotes dentro do nosso lar. Você, homem, você, mulher, você é sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor. A coroa de espinho, o sangue de Jesus derramado, nos fez sacerdotes do Senhor. Essa é a nova aliança, aliança de sangue. Sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Vamos orar. Senhor, a tua palavra, ela foi lida, ela foi explanada, ela foi ruminada nesses 30 minutos. E eu quero profetizar, Senhor, que aonde ela chegar, escamas dos olhos caem por terra, ouvidos sejam desobstruídos, renovação de mente seja realizada na vida de cada uma dessas pessoas que estarão tendo acesso a este vídeo. É a minha oração nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por esse privilégio. Obrigada pelas bênçãos recebidas por redenção na cruz do Calvário e por herança. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Obrigada, meu querido, pela oportunidade de adentrar a sua casa, a sua casa geográfica, mas também a sua casa espiritual. Através desta ferramenta, eu declaro que essa palavra está selada, esta oração foi selada pelo sangue de Jesus. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira.